Nesse vídeo, nós vamos percorrer rapidamente por indicadores de análise fundamentalista antes de você escolher uma ação para comprar na plataforma da Teste. Por exemplo, eu tenho um watchlist de ADR brasileiras para familiarizar com o que a gente conhece aqui de Brasil. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui a EBR, que é a Eletrobras, tá? Centrais Elétricas Brasileiras, é o ADR, né? Lá na Bolsa de Nova York. Se você apertar o About, vai aparecer toda a informação da empresa. Aqui na New York Stock Exchange, o que é um resumo do business, do negócio, um resumo financeiro, e quem são os responsáveis, né? O quadro executivo aqui, o CEO, o vice-presidente e assim por diante, endereço oficial da matriz, tá? Então a gente vem aqui, a gente vem no Financials, tá? Financials. Aqui ele mostra o Income Statement, que é na realidade o fluxo de receita, né? Então você tem aqui o Revenue, que é o faturamento, e o Net Income, que é a receita líquida. Ele está organizado por trimestre, ou você pode selecionar aqui para ver no formato anual. O Balance Sheet é o quadro de patrimônio, vamos dizer assim, né? A receita é a parte patrimonial, os ativos e os passivos. Então você tem aqui em verde os ativos e em vermelho os passivos. Então tem desde Q2 de 2023, você pode visualizar trimestralmente ou anualmente. Em seguida você vai para o Ratios. Ratios são os indicadores, tá? Então você tem aqui Market Cap, significa o valor de mercado, 17,8 bilhões de dólares. O volume, a média do volume dos últimos 10 dias, 833K. Valor da empresa, 26,2 bilhões de dólares. Aqui o Income Statement significa receita. A receita da empresa, 6,52 bi. TTM significa num prazo de 12 meses para cá. Depois o EBITDA nos últimos 12 meses, 2,37 bilhões. Aqui significa a receita líquida disponível para os shareholders, né? 809 milhões. Earnings per share, excluindo itens extraordinários. Então, aqui é o lucro por ação nos últimos 12 meses, 0,3538 dólares. Receita por ação nos últimos 12 meses, 2,85 dólares. Aqui é o valor patrimonial por ação, só que esse valor patrimonial é o trimestral. VPA, só que trimestral, 10,5 dólares. Cash flow por ação, trimestral também, 2,4 dólares. Cash flow por ação nos últimos 12 meses, 0,65 dólares. Dividendo por ação nos últimos 12 meses, 0,0389 dólares. E aqui nós temos a margem bruta nos últimos 12 meses, 45,67%. O ROI, ROI significa retorno sobre o equity, né? Retorno sobre o patrimônio, nos últimos 12 meses dá 3,94%. Preço faturamento dividido por ação dá 2,73 nos últimos 12 meses. A razão preço-lucro, excluindo itens extraordinários, é o que a gente chama de PL aqui no Brasil. Então está negociando 21,6 vezes lucro. Também aqui no Brasil a gente interpreta que isso aqui é 21,6 anos. Se o lucro paga 9, 21,6 anos para você recuperar o teu investimento. E o Price to Book Value significa preço por valor patrimonial, né? Pelo Book Value é os livros contábeis. É o que a gente chama de PVP aqui. Então aqui ela estaria descontada, 0,7285. Depois você vem para a aba Forecast. Consenso dos analistas. Aqui não tem muita recomendação de compra forte, compra, manter, vender ou venda forte, né?
O target price, o preço-alvo dos analistas é 11,10. Long Term Growth Rate, quer dizer, taxa de crescimento de longo prazo, aqui não está marcado nenhum valor. Aqui a projeção de PL, que é o Price to Earnings. A projeção de venda, 7,6 bilhões. A projeção de vendas num período trimestral. A projeção de earnings per share, que é a projeção de lucro por ação, 0,49. A projeção de earnings per share também no período trimestral. A projeção de lucro, que é o projected profit. E a projeção de dividend per share, projeção de dividendos por ação, 0,23 dólares. Nessa aba você encontra a informação de notícias. Voltando ao watchlist, algumas dessas aqui das 7 grandes, vamos ver aqui a Microsoft, por exemplo. Então eu seleciono aqui a Microsoft. Para eu ver esse tipo de informação, eu vou aqui no Financials. Então aqui eu não vou repetir tudo novamente, tá? Mas a gente tem uma ideia de grandeza, né, da Microsoft aqui entre a receita e a receita líquida, entre os ativos e os passivos. Depois a gente vem para os ratios aqui, passando rapidamente. É uma empresa de market cap de 3 trilhões, o valor da empresa é 3,08 trilhões, então tá refletindo exatamente o valor de mercado. O faturamento dela é de 245 bilhões de dólares, margem bruta de 69,7%, ROI 37,13%. Nós temos aqui o Price to Earnings, que é o preço, lucro, PL, negociando a 35 vezes, o PVP, que é o Price to Book Value, negociando a 11,44%. O forecast, os analistas, alguns recomendam compra forte, outros compra, alguma coisa aqui de manter, de manutenção, né, de hold. Ninguém recomenda venda forte, nem venda normal. As projeções de crescimento no longo prazo, 16,23, de price to earnings, né, de preço lucro, 35 vezes, de vendas, 245 bilhões, de vendas num trimestre, 64 bilhões, de lucro por ação projetado 11,79 dólares, lucro 88 bi e dividendos por ação projetados 2,92 dólares. As notícias relacionadas e o about, que é um resumo do negócio, resumo financeiro dos executivos, né? Satya Nadella aqui, que é o CEO, e depois aqui embaixo outras informações adicionais e o endereço oficial da empresa. Ok? Então, se você quiser analisar alguns dados, fazer uma análise aqui de números, dados financeiros para escolher uma ação, essa é uma explicação rápida aqui na plataforma da Taste. Por esse vídeo é só. Obrigado e até o próximo.